O lucro do setor industrial vem aumentando ao longo dos anos, e em 2013 a participação da indústria no PIB mundial foi de 26,4%. Isso representa um valor de aproximadamente 21 trilhões de dólares, o que equivale a 4 vezes o PIB total brasileiro nesse mesmo ano. Mas como o planeta consegue produzir tudo isso? Para responder essa questão, precisamos viajar para o início do século XIX, quando as primeiras indústrias ganhavam forma. No século XIX, as fábricas não eram ambientes adequados de trabalho. Não haviam medidas nem equipamentos de segurança para os operários, muitos se acidentavam e contraíam doenças. A jornada de trabalho chegava até 16 horas por dia sem direito a descanso ou férias, e o regime de contratos gerava grande diversidade na produção e muitos problemas decorrentes da falta de padronização. Porém, a questão da produtividade do trabalho passou a ser fundamental para o desenvolvimento do capitalismo nesse período, pois os novos processos não estavam gerando lucro nas fábricas, o que limitava a produção de capital. Era necessário repensar o trabalho no chão de fábrica. Foi nesse contexto que o Taylorismo se desenvolveu. Frederick Weasel Taylor foi um engenheiro norte-americano que introduziu o conceito da chamada administração científica, revolucionando todo o sistema produtivo no início do século XX. Taylor propôs diversas medidas que deveriam ser implantadas com o intuito de elevar o nível de eficácia e produção. Dentre as principais medidas podemos apontar: aumentar o salário em decorrência da elevada produtividade, ou seja, uma gratificação ao funcionário. Cada trabalhador realizava uma atividade específica. Acreditava-se que com tarefas mais simples seria possível ensinar mais rapidamente ao operário suas atividades. Uso de supervisão humana especializada para controlar o processo produtivo. Treinamento e preparação dos trabalhadores de acordo com suas aptidões. Adoção de métodos para diminuir a fadiga e os problemas de saúde dos trabalhadores. Porém, para atingirmos o nível de desenvolvimento visto hoje em dia nas indústrias, foi preciso o surgimento de novas técnicas no modo de produção, o qual ainda era artesanal e manual no início do século XX. Essas técnicas deviam produzir mais, gerar lucro e ainda baratear o preço do produto final. Nesse contexto, podemos destacar o empresário norte-americano Henry Ford. O método de produção fordista exigiu vultosos investimentos e grandes instalações, mas permitiu que Ford produzisse mais de 2 milhões de carros por ano durante a década de 1920. Antes da introdução do Fordismo no século XX, a indústria de automóveis era voltada para o público rico. Os automóveis eram um artigo extremamente raro e luxuoso que somente os ricos poderiam ter. Foi nesse cenário que Ford visualizou a sua grande chance de se destacar. Ao contrário dos outros empresários da época, Ford sempre viu o consumo da população como forma de trazer o bem-estar social. Ford então tomou medidas para aumentar a produção através do aumento de eficiência e baixar o preço do produto, resultando num aumento de vendas que mantinham o preço baixo. Uma das primeiras medidas de Ford foi pagar $5 por dia aos funcionários. Isso atraiu os melhores mecânicos e engenheiros dos Estados Unidos, aumentando a capacidade técnica da fábrica. Os motores, os pneus, o estofamento, buzina e retrovisor, era tudo fabricado dentro de um mesmo espaço. Do ponto de vista da administração, a visão do Fordismo é interessante porque permite um maior controle. Outro importante modelo do Fordismo era a linha de produção. Na fábrica não são os operários que iam atrás do trabalho, e sim o trabalho que ia até eles. A popularização do veículo estimulou as pesquisas para melhoramento de rendimento, como aumento da aceleração, velocidade e capacidade de carga, o que se traduziu no surgimento de novos veículos mais modernos e acessíveis. O auge do Fordismo se deu nas décadas de 50 e 60. Nesta época, diversas outras indústrias copiaram este modelo. Entretanto, nos anos 70, com a produção em massa entrando em crise, o modelo é substituído por outro, desenvolvido no Oriente. Criado no Japão pelo engenheiro Taiichi Ohno, o sistema foi aplicado na fábrica da Toyota, espalhando-se a partir da década de 60 por várias regiões do mundo. As ideias principais envolviam mudanças como redução dos estoques, produzindo no sistema just-in-time, com a máxima qualidade e somente o necessário. Trocar a padronização pela diversificação e produtividade, adicionando novas utilidades ao veículo. E modificar as relações de trabalho, pois agora o trabalhador deveria ser mais qualificado, participativo e polivalente.